dia, tudo bem? Hoje é dia 6 de novembro de 2023, eu estou aqui em Águas Claras, juntamente nessa atividade eu, Marco Oliveira, da Brasília, e o Edson Paiva, da Eletroredes. Já iniciamos um trabalho aqui nesse condomínio e agora estamos fazendo uma segunda parte. Eu vou apresentar inicialmente para vocês o que nós fizemos, de uma forma resumida, essa análise com o intuito de verificar a demanda de energia para a instalação de estações de recarga para veículos elétricos e veículos híbridos plug-in. Eu coloquei aqui no quadro do QGBT, inclusive onde nós fizemos essa análise, o relatório que nós elaboramos na oportunidade, agora aqui bem recente, outubro de 2023. Então, o que nós fizemos essa primeira etapa? Foi a análise de viabilidade técnica para a implantação de carregadores elétricos nas vagas das garagens do condomínio. Tá? Então, essa era o trabalho inicial. Nessa outra imagem, a gente pode já verificar aqui no QGBT, né? Esse aqui é o disjuntor principal, um disjuntor de 500 amperes trifásico. Tá? Aqui nessa figura B, nós temos a interligação do nosso analisador de energia, que ele foi deixado aqui durante uma semana, de forma que nós pegássemos não só os dias normais, mas os dias de final de semana também, porque existe uma demanda diferente de carga durante esse período, né? Então, apesar de eu ter colocado aqui que o disjuntor principal era 600 amperes, ele estava ajustado para 500 amperes. Esse aqui é o analisador que nós utilizamos, tá? Um analisador, um PQ700 da IMS, foi colocado então nos barramentos para fazer a análise. Bom, durante essa análise, nós criamos aqui um monitoramento crítico de consumo da energia, tá? Então, nós tínhamos aqui, em função dos cabos elétricos, uma disponibilidade de 630 amperes. Essa é a nossa disponibilidade. Nós traçamos aqui uma linha de disponibilidade. E nesse período que eu comentei, nós fizemos então nesse período aqui a medição da energia, tá? E nós obtivemos nesse período um pico máximo de 296 amperes, praticamente 300 amperes. Metade do que era previsto dentro da capacidade dos cabos elétricos, né? Cabos esses de EPR, tá? Que a gente fez baseado na tabela da BNT 5410. Bom, aqui nessa outra tabela aqui, a gente pode verificar o consumo máximo durante o período das três fases, da fase A, da fase B e da fase C. E a gente observa que a fase C foi a que contribuiu com maior demanda de corrente, né, que deu aproximadamente os 296. Tá? Nessa outra imagem, a gente já pode ver aqui a corrente máxima de cada fase. Então está até muito bem balanceado, né? Nós tivemos na fase A 273 amperes, na fase B 258 e na fase C 296 amperes, que foi a nossa corrente máxima. Tá? Passando aqui para o lado agora, nós temos então a demanda máxima ativa. Tá? Esse aqui é um ponto bastante importante para a gente. Tá? Então, na demanda máxima ativa, nós tivemos um valor de 118 kW, tá? Ou seja, foi o momento de maior consumo de demanda do condomínio. Quando eu falo condomínio, a gente está considerando aqui tanto as cargas de serviço, todas as cargas de serviço, como elevador, as bombas e tudo mais, e todos os apartamentos, tá? Que nesse caso aqui são duas torres, com um total de 96 apartamentos, 48 apartamentos em cada torre. Então nós tivemos 118. Esse valor aqui ele vai ser importante para a gente em termos dos cálculos que a gente vai fazer para saber quantas estações de recarga nós poderemos carregar. Tá? Então eu tenho aqui o dia de maior consumo, né, que foi esse dia que foi citado aqui, e isso vai ser usado então no cálculo da fórmula. Então nessa fórmula aqui, a quantidade de estações de recarga de veículos elétricos, ela vai ser dada pela demanda disponível, que a gente chamou de DD, versus a demanda medida. Então, na demanda disponível, calculada em função dos cabos elétricos, nós tínhamos 545 kW. E a demanda máxima, que foi essa demanda que a gente viu no pior momento, que eu chamei de demanda ativa aqui,
nós temos 118. Eu subtraindo uma da outra e dividindo por 7,4 kW, que é uma estação, no caso, que a gente iria iniciar a instalação, uma estação monofásica de 7,4 kW, nós então nessa condição poderíamos instalar em 57 unidades. Tá? Ou seja, desses 96 apartamentos, 57 apartamentos poderiam fazer uso de 7,4. Entretanto, sempre quando a gente faz essa análise, apesar de existir essa disponibilidade, a grande maioria dos apartamentos, eles não vão ter essa disponibilidade. Por quê? Porque 7,4 kW, eles vão dar aproximadamente 32 amperes. E a maioria dos condomínios que a gente tem é um disjuntor trifásico de 50 amperes. Então, 50 amperes trifásico, numa das fases eu teria que ter 32 amperes. E isso é muito difícil, porque a carga de maior consumo dentro de um apartamento é o chuveiro, e qualquer chuveiro tranquilamente chega a 32 amperes. Então, o que nós fazemos para ter uma garantia até a questão de segurança? Eu geralmente, apesar da estação ela ser de 7,4 kW, eu parametrizo ela, ou seja, para que ela forneça no máximo 20 amperes. Tá? Com isso eu vou estar dando uma segurança maior, e aí eu vou chegar também dentro de um outro valor de estação, próximo de 5 kW. Com 5 kW, obedecendo o mesmo critério do cálculo, eu chegaria a 85 unidades. Como eu comentei, esse prédio tem 96 apartamentos, então eu chegaria quase na totalidade dessa disponibilidade de energia. Entretanto, nós sabemos também que existem muitos carros que as pessoas não vão usar o wallbox, né, de 7.400 e 5 kW. O pessoal vai usar geralmente o carregador portátil que vem com o veículo, que geralmente ele está nessa faixa de 3.500 watts ou 3,5 kW. Se uma grande maioria usar esse, que são os carros, os veículos híbridos plug-in, eu chegaria a ter uma possibilidade de instalar 121 unidades desse, com essa unidade portátil. Ou seja, se eu tiver um misto entre os 5 kW e o 3,5 kW, eu vou atingir a necessidade dos 96 apartamentos, que a gente acredita que seja muito difícil essa matriz energética de veículos, vamos colocar assim, que todos os veículos sejam veículos elétricos ou híbridos plug-in. A maioria das pessoas vão continuar com um veículo a combustão por diversos fatores, como o preço, por exemplo. Bom, então a partir desse ponto que nós definimos as quantidades de estações e tudo mais, foi levado para a Assembleia aprovou a instalação das estações, então agora a gente parte para a análise do apartamento. E para isso, nós criamos aqui um fluxo de implantação. Esse fluxo de implantação, ele é composto de várias fases. A primeira fase é justamente fazer a medição através novamente de um analisador de energia, só que agora do disjuntor do apartamento. O objetivo é que essa energia elétrica ela seja retirada após o medidor de energia do apartamento. Com isso, o condomínio não se envolveria com uma questão financeira. Então é feita essa análise durante alguns dias. O analisador vai ficar aí 24 horas ligado, para quê? Para nós podermos identificar qual das 3 fases da ABC é a que tem a menor consumo. E além disso, qual é esse menor consumo? E a partir desse menor consumo, a gente conseguir parametrizar justamente as estações de recarga. Então, se eu tiver essa capacidade, eu vou prosseguir com o fluxograma. Eu vou dar um sim e eu vou conseguir. Mas se eu não tiver capacidade nenhuma, eu não consigo utilizar a energia do apartamento. Aí eu paro aqui e aí vamos ter que partir para uma nova solução, que seria retirar essa energia da área comum, do disjuntor que alimenta a área comum, e fazer essa bilhetagem, né? E aí nas fases seguintes nós vamos definir qual é a estação que a gente vai utilizar, vamos criar uma lista de materiais que vai ser usado para a infraestrutura, vamos fazer a execução, que é a instalação dessa infraestrutura, mais a instalação do quadro de proteção,
que é o quadro baseado na norma 17019, e mais a estação de recarga, ou simplesmente esse quadro, vai depender do tipo do veículo e como a pessoa vai querer. E no final nós vamos fazer um item que é muito importante, que é o comissionamento e a validação de toda a parte elétrica que foi instalada. Tá? Então isso aqui é o fluxo. Nós agora, nesse momento, nós estamos na primeira etapa que eu vou mostrar a seguir para vocês. Essa primeira etapa aqui, ó. A primeira etapa, o que que é? Fazer a medição de corrente elétrica da demanda de energia do apartamento. Então vamos lá. Aqui nós temos os quadros de distribuição de todos os apartamentos, né, de uma quantidade de apartamentos, né, que a gente vai estar... Deixa eu... Aqui uma série de apartamentos com seus medidores, tá? E a distribuição para os seus apartamentos. No caso, esse é o apartamento no qual nós estamos fazendo esse monitoramento. E nesse momento nós estamos aqui utilizando dois analisadores, só para questão de ensaio nosso interno da empresa. Então eu estou aqui com um analisador da DMI. Esse analisador ele está conectado numa telemetria. Tá? Essa telemetria ela está mandando o sinal para a nuvem. Né? E aí esse sinal indo para a nuvem, eu do escritório consigo fazer esse monitoramento online. Então eu tenho aqui todos os cabos de tensão, de corrente, e os cabos de tensão aqui já ligado nesse medidor, na saída do medidor. E também estamos com outro analisador aqui abaixo, que é o analisador da IMS, no qual nós estamos fazendo também esse mesmo monitoramento. Então a gente pode ver aqui, inclusive, essa comparação, até para ver a questão da precisão, né, que nós estamos aqui com os dois medidores. No notebook, nós estamos aqui com o analisador da IMS. Então, por exemplo, na fase A eu estou tendo aqui 11,79, né? E aqui na fase... Esse aqui, deixa eu ver se está atualizando aqui. Deixa eu dar uma atualizada nele aqui. Esse ele está medindo do outro medidor, que é o medidor da telemetria, né? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Se aceitar. Eu estou tendo um erro de comunicação aqui. Provavelmente teve algum problema de comunicação, mas aqui a gente vai estar monitorando. Nós já observamos que os dois valores estão bem coerentes, né? Aqui ele está marcando aqui, sim, esse aqui está online. A fase A está com 7,86, a fase B praticamente uma carga bem baixa, 0,76, a fase C 1,95, né? E a fase do neutro, né? Aqui que é a somatória, né, de todas as fases, que é o retorno, está dando aí aproximadamente 3 amperes, tá? Então com isso o equipamento vai ficar aqui ligado durante alguns dias, como eu comentei, e no final a gente vai gerar um relatório, né, para tanto para o morador quanto para o gestor do condomínio, que é o síndico, né, que vai estar aí recebendo esses dois relatórios. Então é isso hoje que eu queria passar para vocês, como nós fazemos essa análise e diagnóstico para a instalação das estações de recarga de veículos elétricos aqui no Distrito Federal. Um abraço a todos, uma boa semana.